Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live nesse domingo, 31 de maio de 2020. Hoje nós vamos ter a participação do Thales aqui comigo para fazer as vibrações e fazer o encerramento. E nós vamos começando devagarinho, nós vamos começando o nosso caminho aqui. E vocês já vão chegando, a gente vai dar um tempinho. Boa noite, Elka. Boa noite, Reinaldo. Vamos dar um tempinho aí para que vocês vão chegando. Silvana, Sônia, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje do Plano Maior. E vamos começando. Claudiomir, seja bem-vindo. E assim nós vamos chegando, né? Domingo vai chegando ao fim, a gente precisa se acalmar, se tranquilizar, para a gente poder começar a nossa semana com o pé direito, com muito equilíbrio, com muita harmonia, né? Então, tudo que nós mais precisamos agora é de oração, de paz, de equilíbrio, para que a gente possa iniciar a nossa semana com muito carinho. E só comentando com vocês, para que vocês saibam, né? Essas nossas lives, cada dia mais a gente tem mais audiência, né? A gente começou pequenininho, hoje a gente já tem um alcance muito maior, hoje a gente já tem aí visualizações dos nossos vídeos 300, 350 pessoas também, que é um número bom, né? Tem pessoas assistindo as nossas lives. Agora, essa semana, a gente estava vendo, além da Colômbia, que já foi falado pela Andréia Pontes, tem gente assistindo em Portugal, tem gente assistindo na Inglaterra, e aí a gente vai rodando o mundo, né? Estados do Brasil, temos em quase todos os estados do Brasil, né? E aí a gente vai seguindo com vocês. Bom, então o pessoal vai chegando e a gente vai começando. Eu vou começar a fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa, então, com muito amor, com muito carinho, a gente vai levando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. Pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite. Que permita aos mensageiros celestiais estarem aqui conosco, para que nós possamos, unidos num só coração e num só pensamento, fazer os nossos estudos, as nossas orações, as nossas vibrações. E nós te pedimos, Mestre Jesus, permita as correntes do plano maior da espiritualidade, aos teus mensageiros celestiais estarem conosco nesta noite, para que a gente possa ter a melhor intuição, o melhor ensinamento, para que possamos tranquilizar, nesses momentos tão tensos, os nossos corações, os nossos espíritos. Mestre Jesus, que o teu manto sagrado nos envolva, nos proteja, e que esta corrente fraterna que agora estamos vivendo nesse grupo que se reúne em oração, que se reúne em vibrações positivas, possamos, Mestre Jesus, estarmos prontos para realizarmos esse evangelho de hoje. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá, meus amigos. Vamos iniciar. O nosso tema de hoje é diante da justiça. Como diz o livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, que é o início da nossa leitura de hoje, do nosso estudo: se a vossa justiça não exceder
a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente fala ali em vários livros da Bíblia, sempre se fala muito em escribas, em fariseus e outros mais. Então, eu separei para a gente poder falar um pouquinho do que são os fariseus, né? Os fariseus eram grupos de judeus devotos da Torá, e era um grupo bem maior que o dos escribas. Eram como se fossem os judeus ortodoxos de todos os tempos. E a palavra fariseu significa separado, caracterizando bem essa condição. Os fariseus, como seguidores estritos da lei mosaica, se consideravam melhores que todos os demais judeus. E os escribas eram os especialistas na interpretação da lei mosaica. Quando os judeus fugiram do Egito e vieram aqui para a Palestina, muitos deles perderam os seus doutores da lei, como eles chamam, os seus especialistas, e aí começaram a surgir os escribas, que eram aqueles mais chegados a esses doutores da lei, e começaram então a se tornar doutores da lei, e começaram por si próprios a promulgar a lei, cobrar a lei, exigir de toda a população de judeus da época que cumprissem a lei mosaica ao pé da letra, né? E esses escribas e fariseus assumiam atitudes, né, da lei antiga de Moisés, né, onde era olho por olho, dente por dente. Quando a gente era atacado, a gente devolvia um insulto, e quando era perseguido, a gente revidava cruelmente aquilo que a gente recebia dos daqueles que nos cercavam, né? Então, é importante que a gente comece a ver. Quando Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, que nós, se a justiça nossa não exceder, ou seja, não for mais clemente, não for acima do que era a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos conseguir entrar no reino dos céus, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção. Nós devemos procurar ter o nosso coração a maior tranquilidade possível quando a gente começar a analisar as coisas que vêm das outras pessoas, né? A gente tem que lembrar que é muito importante que a gente não pode exigir dos outros as qualidades que a gente ainda não possua. A gente tem essa mania, né? A gente sempre olha para as pessoas e fala, puxa, mas ele não faz desse jeito, ele erra aqui, ele erra aqui. Então a gente tem que começar por uma questão de justiça, olhar para dentro de nós e verificar se a gente consegue cumprir e fazer todas aquelas atividades que a gente está exigindo dos nossos irmãos, né? A gente verificar se as nossas atividades, quando a gente fala em caridade, em amor, em ajuda ao próximo, em trabalho voluntário, se a gente está fazendo aquilo que a gente cobra dos nossos irmãos, né? A gente sempre tem que lembrar que a misericórdia de Deus, nosso Pai, é uma misericórdia infinita para todos nós, né? A gente, muitas vezes, resgata nas nossas vidas pela lei de ação e reação. Ou seja, tudo que nós fazemos volta para nós com igual intensidade e sentido contrário. Bem justa a lei, e a gente vai pagar de acordo com aquilo que a gente fizer, né? Sempre lembrando que existe a misericórdia divina, a misericórdia que muitas vezes nos poupa dos nossos karmas, na medida em que Deus, nosso Pai, tem essa misericórdia infinita. Então, nós temos que lembrar que a justiça existe sim, mas a justiça vai ser feita de acordo com a justiça dos homens. Nós temos que ter a nossa justiça, né? Se a justiça, como ele diz muito bem aqui na lição, né? Que os discípulos do Evangelho,
porque o mestre haja ensinado o amor sem limites para todos nós, né? Que isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Ou seja, a justiça existe, a gente pode e deve recorrer a ela, mas a gente tem que sempre ter a tranquilidade interior, o equilíbrio interior, para a gente poder perdoar as pessoas, né? Poder enxergar com outros olhos aquilo que as pessoas fizeram, né? Como conta uma mensagem muito linda da nossa querida Meimei, né? Ela conta a história de que existia um juiz que julgou um homem que fez alguma coisa muito errada e o condenou à forca, né? E aí esse homem foi condenado, foi para a cadeia e estava esperando o momento de receber a sua pena máxima. E o juiz foi, então, nesse cárcere, visitar esse senhor que ali estava, que tinha sido condenado, e levou junto o seu filho. E esse filho dele começou a mexer, então, numa arma de um soldado que estava ali junto com eles. E, de repente, o filho pegou a arma e essa arma disparou e pegou no braço desse senhor que estava preso e condenado, né? O senhor, vindo aquela situação, o senhor condenado, vindo aquela situação, veio aos pés do juiz e pedindo a ele que pudesse, então, perdoar o filho do próprio juiz que cometeu, que deu aquele tiro indevidamente, e que deveria perdoá-lo e deveria seguir, deixar o menino seguir em frente, né? Então, as leis também são feitas para nós, são feitas para os nossos parentes e os nossos filhos, né? Mas, muitas vezes, a gente pode usar da indulgência para seguir a vida em frente. O que o juiz fez? Ele voltou para o seu gabinete, ele revisou a sentença daquele senhor que havia honesta e sinceramente pedido pela liberdade do próprio filho do juiz, e o juiz revisou a sentença daquele senhor, deixando que ele cumprisse alguns poucos anos de prisão. Então, para a gente ver que mesmo um juiz, mesmo um cidadão da lei, ele também tem amor no seu coração e ele tem condição de avaliar dentro da justiça aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve, né? Então, nós devemos ter isso na nossa cabeça, né? E nada adianta a gente ficar confrontando as pessoas que estão à nossa volta, por qualquer motivo que seja, né? Quer seja por motivo de religião, quer seja por motivo político, né? Não adianta confrontar, não adianta a gente brigar, discutir com as pessoas por motivos que a gente acha que são justos, ou a gente entende que sejam corretos, né? Pode ser que na cabeça do outro o correto seja aquilo que ele está pensando, né? E a gente tem sempre que lembrar da última frase dessa lição, né? Que aos que tombam na estrada basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal chega o fogo do remorso a queimar-lhes o coração. Não adianta a gente se desgastar quando o governo faz alguma coisa errada. Não adianta a gente se degladiar quando o prefeito toma uma atitude errada. Vamos fazer a nossa parte. Vamos seguir em frente, porque o momento requer paz, o momento requer equilíbrio. E a gente ficar querendo a justiça, que aconteça isso, que aconteça aquilo, não vai levar nada. Nenhum de nós vai sair daqui pegando em arma, nenhum de nós vai sair daqui brigando para mudar a situação que está vigente. O que nós podemos fazer é o que nós fazemos todas as quartas e todos os domingos. Orações, vibrações pelo Brasil, pedir ao mundo espiritual que ajude os nossos governantes a seguirem um caminho novo, um caminho de equilíbrio, um caminho que nos leve a restaurar no Brasil um caminho de crescimento e de evolução. É isso que nós temos que pensar, né? A justiça está aí, sim, para a gente segui-la, né? A gente, quando começa a pensar em justiça, em cobrança, quais as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça, né? Vem a raiva, vem a ira, vem o ódio,
vem a vingança, vem o rancor, coisas que a gente tem que esquecer, coisas que a gente tem que eliminar da nossa vida, do nosso vocabulário, da nossa língua. Não podemos ficar eternamente querendo lutar, querendo brigar, querendo pensar que a gente tem que fazer a justiça. A justiça será feita pela mão do nosso Pai. O plano espiritual todo está imbuído de fazer a justiça e de fazer essa justiça da melhor maneira possível. Isso poderá levar tempo para fazer, já que as trevas estão do outro lado para desbalancear tudo aquilo que o nosso Pai, nosso Mestre Jesus tem tentado fazer para equilibrar e manter a terra no equilíbrio. Nós temos, por falar em justiça e falar no nosso Mestre, nós sabemos que o objetivo das nossas vidas, nosso grande objetivo, é a gente atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra. O Mestre Jesus é o nosso modelo. O Mestre Jesus é o nosso objetivo. E para que a gente consiga atingir o que foi o Mestre Jesus e o quanto ele perdoou nas suas caminhadas, tanto que falou para Pedro, quando Pedro falou que ele tinha que perdoar 7 vezes, Jesus virou para Pedro e falou: você tem que perdoar 7 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar infinitamente as pessoas, né? Não adianta de nada ficar julgando as pessoas, querendo que as pessoas façam aquilo que você acha que deve fazer. Não vai funcionar desse jeito. Nós vamos nos desgastar emocionalmente, nós vamos nos estressar, nós vamos utilizar essas palavras que eu comentei de ódio, de rancor e de mágoa aqui, e não vai resolver absolutamente nas nossas vidas. Só o nosso coração que vai ficar mais entristecido. Só as nossas emoções é que vão ficar com baixo padrão vibratório, ocasionando e favorecendo irmãozinhos que estão em volta e que querem se acercar de nós e que querem nos prejudicar. Então, nessa situação, para que a gente não entre numa depressão, para que a gente não comece a vibrar mal, nós temos que raciocinar, mentalizar Jesus, pensar em Jesus, sem criticar o que está no entorno de nós, criticar os nossos governantes, o nosso país, aqueles que estão em volta de nós, né? Então, é muito importante que a gente tenha. E muito importante que a gente lembre que o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai têm misericórdia infinita. E o que significa ter misericórdia infinita? Significa que mesmo que a gente cometa erros e cometa enganos, quando chegar na próxima encarnação, nós não vamos ter que pagar por todos os nossos erros, todos os desatinos, numa única encarnação, né? Vocês já imaginam, nós que já tivemos infinitas encarnações para trás, se a gente chegasse nessa encarnação e a gente tivesse que pagar todos os males que a gente praticou para trás? A gente sabe, pelas nossas dificuldades na vida, no dia a dia, das nossas correrias, a gente sabe muito bem aquilo que a gente praticou, qual é o nosso karma, aquilo que a gente deve e como é que a gente vai pagar. A gente sabe muito bem disso, só pela análise da nossa vida. E a gente sabe também que todos nós temos cobradores, alguns muitos, alguns menos, mas todos temos cobradores. Se não os tivéssemos, estaríamos no plano espiritual. Se aqui estamos passando o nosso dia a dia, é porque cobradores temos, né? Então, nós temos que lembrar, né, como a gente tem visto muito nas nossas reuniões espirituais, no nosso núcleo espírita plano maior, quando vem os irmãozinhos, muitas vezes, em situações desastrosas, porque praticaram muitas coisas erradas enquanto estavam encarnados e desencarnaram e continuaram a praticar coisas erradas, coisas que não deviam, né, por índole própria ou por terem sido escravizados pelas forças trevosas.
E aí eles vêm conversar e falam, mas nós temos tanta dívida, como é que a gente vai poder se preparar para uma nova reencarnação? Como é que eu vou reencarnar desta maneira, com tantas dívidas que eu tive enquanto pratiquei coisas erradas na minha encarnação e coisas erradas pratico agora, depois de desencarnado? E aí vem os nossos mentores da casa, os nossos franciscanos tão queridos, e vem conversar com eles e explicar-lhes que tudo, de acordo com a misericórdia do nosso Mestre Divino, tudo pode ser conversado. A misericórdia vai servir para reduzir o pagamento, não tirar as nossas dívidas, não, mas ele vai reduzir na forma do pagamento, de modo que a gente consiga, encarnações e reencarnações, aos poucos, ir cumprindo as dívidas que nós temos do passado. É por isso que, nesta encarnação, estamos aqui pagando uma parte e teremos muitas outras encarnações para frente para pagarmos em outros pequenos bocados as nossas dívidas, em função da misericórdia do nosso Mestre Jesus, a misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, por que nós não aprendemos com essa possibilidade, né? E no lugar de a gente ficar, muitas vezes, julgando, criticando e querendo a justiça e querendo cobrar os nossos irmãos, por que não os aceitamos como eles são? Não precisamos entrar na correria deles, não precisamos entrar na energia deles, não precisamos querer brigar e discutir com eles. Simplesmente deixamos que eles sigam os seus caminhos, porque, como diz a própria lição nossa, aqui é o seu final, essa lição vai ser pior, o remorso do tombo que eles vão levar, vai ser pior a queda que eles vão ter, os ferimentos, quando vão chegar no plano espiritual. A gente sabe muito bem que não é porque desencarnou que vai virar santo, não. A gente vai chegar no plano espiritual e vai levar consigo as suas coisas boas, as suas coisas ruins. Se coisas ruins fizemos, se discussões tivemos, nós vamos chegar no mundo espiritual com aquelas recordações todas e a nossa consciência vai nos acusar daquilo que fizemos. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso na consciência. Não adianta a gente sair brigando e discutindo com o mundo, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum, só vai nos levar ao desgaste natural, né? Vocês já imaginaram se todos aqueles irmãos a quem nós prejudicamos, de repente nos viessem nos obsediar de uma só vez? O quanto nós estaríamos obsediados, o quanto nós estaríamos em dificuldade para seguir na nossa caminhada nessa vida? Teríamos muita dificuldade. Então, o plano espiritual nos ajuda, nós estamos procurando nos melhorar, e aí vamos juntar tudo isso aí para poder seguir em frente, sem ficar julgando, sem ficar exigindo o cumprimento da pena máxima para todos aqueles que cruzem o nosso caminho. É muito importante que a gente lembre disso. Sempre, e a gente estava falando aqui, sempre haverá a possibilidade de reajuste, tanto para nós, quanto para os nossos cobradores, tanto para os irmãozinhos que estão no mundo espiritual, e que muitas vezes esses irmãozinhos que estão no mundo espiritual estão lá, às vezes, praticando as suas coisas erradas. Eles terão oportunidade, sim, de se reajustarem, oportunidade de renegociarem as suas próximas reencarnações, renegociarem o seu karma, né? A gente sempre lembra, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, mas essa colheita, de acordo com a misericórdia divina, nos dá muitas oportunidades para que a gente siga em frente. Nessa nossa reencarnação, a gente sempre fala isso, vamos falar mais uma vez, acho que é importante. Nessa nossa reencarnação, a gente está procurando melhorar, né? Acredito que todos nós estamos procurando melhorar. Ninguém está aqui para piorar, todos nós conhecemos a lei que eu digo é o Espiritismo, as condicionantes dessa lei, e todos nós sabemos que nós estamos aqui para progredir. Agora,
Nós temos ao nosso lado, quer a gente queira, quer não, quer sinta, quer não, quer vejamos, quer não, os nossos cobradores. De acordo com a nossa melhoria, de acordo com a nossa reforma íntima, de acordo com o nosso julgamento para aqueles encarnados que estão à nossa volta, esses nossos cobradores vão analisar e vão nos julgar e vão nos cobrar. Ora, se a gente é benevolente, se a gente consegue enxergar que nem todos, que ninguém merece a pena máxima e que todos podem ter uma condicionante melhor e não seguir a lei do olho por olho, dente por dente e coisas do tipo, né? Se a gente consegue enxergar isso, nós estamos dando exemplo aos nossos cobradores que viram que a gente errou em outra encarnação, que viram que nós prejudicamos a eles, às vezes as suas famílias, às vezes a muito mais pessoas, e esses irmãos que estão a nos cobrar vão ver através do nosso exemplo que nós estamos melhorando, que nós estamos buscando ser benevolentes, que nós estamos buscando ser caridosos com aqueles encarnados que estão à nossa volta. Mesmo que seja, por exemplo, com o governador, com o prefeito, com o presidente, com os irmãos nossos políticos do Senado. Se a gente só sai criticando, só sai brigando, só sai xingando, os nossos cobradores vão dizer, bom, esses caras não mudaram nada. Esses caras continuam exatamente como era na outra encarnação. Então, pau neles. Vamos continuar obsediando e perturbando a eles. Se, por um outro lado, a gente procura ser mais ameno, procura ter o coração mais aberto, o coração mais equilibrado, procurar perdoar, procurar não xingar, brigar, ficar pensando mal dos governantes o dia inteiro. O que vai acontecer? Eles vão reconhecer em nós, porque obviamente que eles podem até muitas vezes não conseguir estar perto, em função do nosso trabalho, em função da nossa proteção espiritual. Mas eles estão de olho naquilo que nós estamos fazendo. Porque eles podem, então, no plano espiritual, eles estão 24 horas nos fiscalizando. E se a gente começar a melhorar, eles vão ver, pô, mas esses caras estão melhorando. Esses caras estão procurando um caminho melhor. Esses caras estão procurando ser pacientes com aqueles que estão à sua volta. Então, vamos começar a tentar perdoá-los também. Porque vocês sabem que o tratamento que a gente faz de desobsessão na nossa casa, em todas as casas espíritas, é o tratamento de explicar para o irmãozinho que ele precisa seguir um caminho melhor, que ele precisa perdoar, que ele precisa, aos olhos de Deus, ter um caminho melhor. Agora, como é que a gente vai conseguir falar isso para ele, conseguir explicar para ele, se nós não praticamos? Com que autoridade moral a gente vai falar para eles se a gente não pratica? Não temos moral nenhuma para falar. Então, eles não vão nos ouvir, ou vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, nós temos que ter equilíbrio e capacidade moral para poder falar com os irmãozinhos, para poder orientá-los, para poder encaminhá-los. E aí sim, eles vão entender. Aquela história que a gente vive falando, somos espíritos de evolução e somos espíritos errantes. Eu ouvi uma de um obsessor, que eu falei exatamente isso, de um obsessor que não era meu, mas era um obsessor, que estava num tratamento. Ele falou, até quando vocês vão utilizar essa desculpa de espíritos errantes para continuar fazendo as coisas erradas e não buscarem o seu caminho de evolução? Até quando vocês vão continuar com esse diálogo? E ele tem toda a razão. Eu fui obrigado a falar para ele, você tem razão. Nós temos que mudar o diálogo e, principalmente, mudar de atitude. Se a gente não mudar de atitude, a gente continua sendo errante. Então, a gente tem que mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de foco, porque nós não vamos consertar o mundo, gente. Nós podemos ajudar, espalhar a energia, espalhar a harmonia em torno de nós, na nossa casa, no nosso prédio, às vezes no nosso bairro, no nosso centro espírita.
mas nós não vamos consertar o mundo. O mundo vai levar ainda 300, 400 anos para ser consertado. Antes disso, a gente não vai, mas nós temos que lutar, porque nós vamos reencarnar na Terra de novo, e a Terra só vai estar melhor se todos nós continuarmos e passarmos para os nossos filhos, passarmos para os nossos netos, que é necessário a reforma íntima, a melhoria, o perdão, e não utilizar a justiça dos escribas e dos fariseus. Tá bom, gente? Eu tenho só uma última coisinha para falar para vocês, que é o pensamento do Chico Xavier. Não é meu, mas achei muito lindo, achei que cabia para o encerramento desse nosso estudo da live de hoje. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. Não vamos julgar, gente. A sabedoria superior alivia, a inferior culpa. A sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Então, saibamos escutar o nosso coração, saibamos escutar a nossa lição, saibamos escutar com amor aquilo que essa doutrina maravilhosa, deixada pelo Cristo, nos ensina. Deus Pai abençoe vocês, Deus Pai ilumine vocês, agora e sempre. Obrigado pela companhia. Não esqueçam de dar o seu like, o seu dislike, o seu coraçãozinho, para a gente cada vez estar mais junto, tá bom? Vamos ouvir agora o Thales, que ele vai fazer as vibrações de encerramento para nós. Bom, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Eu vou fazer as vibrações agora. Tem algumas vibrações especiais para o final que o Clóvis vai complementar. Então, vocês podem fechar os olhinhos de vocês aí e começarem só a me escutar e elevando o pensamento ao alto. Vamos começar com as nossas vibrações de hoje. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Uma vibração especial para os astronautas que acoplaram na Estação Internacional na data de hoje. Estação Espacial Internacional. Vamos vibrar pelos dirigentes das nossas nações. Que os dirigentes, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial. Vamos vibrar pelo nosso próprio país, o Brasil. Na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Que os nossos governantes possam legislar e decidir a favor da maioria da população, tomando as melhores decisões. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados. Pelas leis dos homens, possam cumprir suas penas, se arrepender de seus erros e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos hospitais, pelas casas de saúde, por todos os enfermos. Principalmente por aqueles que estão com a Covid-19. Que Jesus possa tocar o coração de cada um deles, livrando-lhes da dor, trazendo-lhes a cura o mais breve possível. E para que eles possam estar em casa, recuperados, gozando de plena saúde, junto de seus familiares. Vamos vibrar agora pelos idosos, pelos asilos. Que esses irmãozinhos que estão passando seus últimos anos de vida possam passar da melhor forma possível, gozando da melhor saúde possível, sendo bem cuidados, tendo todo o apoio necessário dos cuidadores e dos familiares.
Vamos vibrar agora pelas crianças. Pelas crianças de rua, mas por todas as crianças. Que cada criança nesse mundo possa ter a oportunidade de frequentar a escola, possa ter a oportunidade de estudar, de ter um emprego futuramente e de se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos viciados, em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar em seus corações, eliminando deles a vontade, a necessidade, a dependência. E que eles aceitem ser ajudados e se livrem de seus vícios. Vamos vibrar também agora pelos moradores de rua. Esses irmãozinhos tão sofridos. Que eles possam ter a oportunidade de um prato de comida, a oportunidade de um banho, de uma cama quente, de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem as ajudas que são oferecidas. E que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa vida dura de morador de rua. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares. Aqueles mais distantes, que a gente tem convivido pouco, e aqueles mais próximos, que estão sempre em volta da gente, apesar do distanciamento social. Vou abrir agora o espaço para fazer as vibrações especiais do Clóvis. Então, vamos lá, gente, fazer as nossas vibrações especiais. Então, vamos começar por Marlene Moriani Delgado, que tem Alzheimer. Pedir aos terapeutas do mundo espiritual que ajudem, que abençoem, que envolvam com muito amor e com muito carinho, para que ela possa ter esse final de vida com algum equilíbrio e com muita paciência das suas filhas. Nós vamos vibrar por Maria Aparecida Sampaio Giamusso, que está com AVC, e Edson Marcos Petri, os dois com AVC. Que eles possam receber muito amor, muito carinho, muita proteção, e que possa receber muito amor para a sua recuperação por AVC. Vamos vibrar pela dona Alda, que também está com a diabetes alta e que está com problema nos pés, que os terapeutas do mundo espiritual, os médicos, ajudem as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, ajudem a dona Alda para que ela possa ter a sua diabetes abaixada e se recuperar. Nós vamos vibrar pelos casos de câncer. Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosailda Guedes da Silva. Todos esses casos de câncer, dos mais difíceis, que eles possam ser ajudados, possam receber as bênçãos dos oncologistas, para que eles possam ter muito amor, muito carinho, muito fortalecimento, que as suas quimioterapias possam ter o menor de efeito secundário possível, para que eles possam seguir em frente às suas vidas. Nós vamos vibrar pelo nosso querido Álvaro Marinho Domingues, que fez uma cirurgia no cérebro, está numa situação difícil, a cirurgia ainda está com muita instabilidade, então nós vamos pedir às correntes médicas que ajudem o Álvaro, que ele possa se recuperar, se equilibrar, que ele não tenha dores referentes à sua cirurgia. Nós vamos vibrar agora pelos casos de coluna lombar e ciático. Karina Costa Mussivuna, Elka Capal Silva e Ercilaza, sendo que a dona Ercina tem problema no joelho e um emocional. Então nós vamos vibrar para esses três irmãos, pedir aos ortopedistas do plano espiritual que as ajudem, que as envolva com muita energia positiva, fortalecedora, que suas noites de sono elas possam ser tratadas, ser curadas, para que possam voltar à sua vida normal. Nós vamos vibrar pelos casos de Covid agora. Sônia Maria Teixeira, Felipe Eduardo Vereda Noronha, João Albuquerque Silva,
Ricardo Eli Balbino, Edgar Pereira dos Reis, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Kleber Aparecido dos Santos, todos esses casos com Covid, que os amigos do plano espiritual possam ajudá-los, os amigos do plano espiritual possam permitir que os seus entubamentos tenham um bom resultado, que a medicação aplicada a eles possa trazer o resultado que eles possam se recuperar e retornar às suas casas, para as suas vidas, para as suas famílias. Vamos vibrar pela Aparecida Eliana Passarelli, em depressão, que a Aparecida Eliana possa receber muito, muito amor dos amigos dos terapeutas do mundo espiritual, que os terapeutas possam, nas suas horas de sono, conversar com ela, ajudá-la, tirá-la dessa angústia, trazê-la de volta à vida, para que ela siga em frente a sua jornada. Nós vamos vibrar Patrícia Neves, Cibele Amaral dos Santos e Clara Giamusso, os três com problema de emoção, seus emocionais afetados, que elas possam receber muitas energias positivas, as correntes médicas possam ajudá-las, os seus guias espirituais, os seus protetores possam envolvê-las no amor de Jesus, para que elas possam se recuperar. Nós vamos vibrar também por Márcia Carreira, que é enfermeira da saúde, e assim como todos os profissionais ligados à saúde, recebam eles as bênçãos de Jesus. Vamos vibrar agora por Paulo Pires Alvarenga, ele tem epilepsia. Então nós vamos pedir aos neurologistas do mundo espiritual que possam estar junto com o Paulo Pires para ajudá-lo nessa cura da epilepsia que surgiu agora com 75 anos, ele está com 76, que ele possa ter essa epilepsia curada, que se irmãozinhos estiverem perturbando ou induzindo a essa epilepsia, que eles possam ser encaminhados ao mundo do plano maior da espiritualidade para tratamento, para harmonização. Nós vamos vibrar pelos casos de perturbação agora. Gabriel Dalla Del Souza, Bruno Colombo, Pedro Paulo dos Santos, Luiz Carlos de Souza, Alessandro Moraes Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva. Todos esses casos são casos de perturbação. Então nós vamos pedir aos amigos do plano espiritual, vamos pedir a corrente dos franciscanos, a corrente dos samaritanos, corrente dos pretos velhos, dos índios, que possam ajudar, dos guardiões, que possam ajudar a todos esses irmãos, retirando eventuais irmãozinhos que possam estar trazendo a perturbação, trazendo a desestabilização, que esses irmãozinhos possam ser encaminhados a colônias do plano espiritual para tratamento, para receber as bênçãos de paz, de amor e de carinho. Nós vamos vibrar também agora pelos casos de saúde. Todos esses casos que eu vou citar são casos de saúde. Então vamos lá. Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Maria Clara Sampaio, Cláudio Carboni, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Hermelina Albuquerque e Silva, que além de problemas de saúde ainda está com problemas de Covid, pegou Covid também, então agravou o problema, e Luiz Gregório Neto. Então todos esses casos são casos de saúde. Então nós vamos pedir a corrente Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, que esteja com eles, intuindo os seus médicos para que façam o melhor tratamento possível para que eles possam se recuperar, retornar à sua vida. Nós vamos vibrar também pelos desencarnados. Então vamos lá. Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anusiata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi e Josefa Carneiro. E em especial para Maria Tereza Ferrares Mano, que cometeu suicídio. Então, nós vamos vibrar, pedindo às caravanas socorristas que envolvam todos esses irmãos,
recolham-os do plano espiritual, onde quer que estejam, que possam ser ajudados, recuperados e encaminhados a hospitais e colônias do plano espiritual para o seu tratamento final. Peço a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que os abençoe muito e muito e muito, e que assim seja, graças a Deus. Vamos acompanhar o Thales agora na prece de encerramento do nosso evangelho de hoje. Quero pedir só mais uma vibração aqui para o nosso amigo Francisco Luiz, que está ao vivo aqui no chat e que está com diabetes alta. Então, Francisco, uma vibração especial para você, que pediu ao vivo. E também não podemos deixar de pedir por nós mesmos, né? Que Jesus possa nos abençoar e nos proteger e nos iluminar a cada dia. Então, agora, para encerrar, então vamos agradecer que sempre temos recebido as bênçãos de Jesus na nossa vida, em todos os momentos. Sempre temos certeza que Ele está caminhando ao nosso lado. Vamos agradecer também a presença de todas as correntes que estão conosco, nos abençoando e nos apoiando e nos ajudando nas curas, nos tratamentos, nas vibrações. E agradecer também a presença de todos aqui que formam essa corrente fraterna de ajuda ao próximo. Porque nós estamos vibrando junto a favor do próximo. É um ato de caridade. Então eu também quero agradecer a todos vocês aqui. Que Jesus abençoe a todos. Uma ótima semana e que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, gente. Não esqueça, então, na próxima quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui para mais uma live. Nessa semana, o nosso convidado será nosso querido Mário Corona, tá bom? Deus abençoe vocês. Um ótimo fim de domingo. Fiquem na paz de Jesus. A gente se vê na quarta. Que assim seja.